pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Isto é Bem-Estar. E hoje estou aqui com uma pessoa que eu trabalhei anos e anos, a gente discutia, a gente brigava. Na verdade, a gente nunca brigou, né? Brigava. Doutora Samantha Haim. Ai, adoro, eu acho o nome dela tão chique. O meu machadão. Se apresente para as pessoas saberem quem que é a colunista, nutricionista comportamental, doutora, espetacular, agora chilena. Conte um pouco sobre a sua história. Vamos lá. Então, como você falou, né? Eu sou nutricionista, trabalho na Universidade do Chile como investigadora no laboratório de lipídios e no laboratório de biologia celular e molecular. Então, trabalho com drosófilas, trabalho com plantinhas e trabalho também com nutrição ayurvédica. E também mindfulness. Então, faço aqui na Escola Paulista de Medicina um pós-doc na área de mindfulness. Dá pra perceber até pela calma, tipo, a coisa que até tem um balanço, um equilíbrio, a pessoa agitada e a pessoa zen. Você perde a gente almoçando juntas. Eu acabo rápido e a Samantha vai. É muita atenção plena. É muita atenção plena. Sassá, Fale. primeiro drosófila é mosca. Gostaria de falar sobre isso. Drosophila melanogaster é a mosca da fruta. Então, a Sassá, ela faz um estudo muito legal com essas moscas. E eu falei isso numa live que nós fizemos, que a Sá me explicou que as moscas são muito próximas da gente. E eu fiquei muito mal por isso. Por quê? Não. É que eu mato todas elas. Então... As pequenininhas? Eu não gosto, eu faço assim. Não pode matar, olha a ciência. Olha a ciência. Samantha, o que você faz com as moscas depois? O que acontece com as moscas depois do estudo? Então, vamos Você lá. solta elas para o habitat natural? Não. Então. Na verdade, tem todo um controle, né, da procedência das moscas. E uma coisa que é super curiosa, né, que quando eu comecei a trabalhar, eu também não conhecia, né? A minha história com as drosófilas foi muito recente. Sim. Eu fui apresentada pelo Nicolas Tobar, que é o professor assistente lá do departamento. E eu achei incrível, porque me abriu um mundo com uma possibilidade onde eu percebi que dentro, né, das diversas linhas de pesquisa, quando você fala em trabalhar em vivo, estudos em vivo, né, mas especificamente em animais, a mosca drosófila é um modelo muito utilizado, porque ela é muito similar em vários aspectos, do ponto de vista genético, de rotas metabólicas com mamíferos, né? É um modelo fácil de você manusear, de você conduzir a pesquisa, tem um ciclo de vida de 60 dias, então você consegue viabilizar várias pesquisas, você consegue medir glicemia, ingesta, triglicérides, expressão de atividade de enzimas, de hormônios. Então, é isso. Eu tô rindo. É muito legal. Sim, é demais. Muito legal. Mas você cria um amor pelas moscas? É que eu criava pelos ratinhos. Quando a gente trabalhava com camundongo tem um pouco de... a gente criava um relacionamento. Não, a gente cria um respeito, né? Porque é um ser vivo, então você cria um respeito. Ai, como eu amo a Samantha. Bom, vamos falar agora de seres vivos. Vamos falar de mamíferos. De mamíferos, a gente. Eu queria primeiro começar falando sobre um trabalho que nós fizemos. A gente trabalhou juntas no nosso doutorado e foi aí que eu conheci a Samantha. E, enfim, a Samantha ela tem uma condição de trabalho muito legal, que eu admiro, e por isso que eu falo, admiro muito o trabalho da Samantha, porque uma das coisas mais difíceis que eu aprendi da minha vida foi trabalhar com pessoas. Porque a gente capengou, né, Sá? Porque as pessoas, a gente precisa chamar, a pessoa precisa estar motivada. Então, nós trabalhamos muito tempo com pessoas, mulheres com obesidade, e essas mulheres, elas passavam por um plano, por profissionais, né, da área da saúde, nutricionista, profissional de educação física e tudo mais, e a gente fazia todo um protocolo de emagrecimento. E a Sá, eu queria muito falar sobre isso, me apresentou um modelo muito legal,
que é o modelo transteórico de Prochaska, que eu falo muito dele, graças a você, que a gente descobre em que fase da mudança a pessoa está. Isso. E isso é muito importante a gente trazer ao público, porque as pessoas, às vezes, elas querem mudar, mas não é só mudar, só querer. Tem uma fase para isso acontecer. Como que é a condução hoje que você faz pensando na relação do comportamento e quando a pessoa está de fato preparada para essa mudança? Vamos lá, pá. Então, isso foi uma necessidade que foi surgindo, né, dentro da minha trajetória profissional, que eu percebia que simplesmente você fazer uma anamnese e você devolver para a pessoa, esse é o meu ponto de vista, né, uma orientação alimentar e pronto, muitas vezes não era o suficiente para que essa pessoa se sentisse motivada a mudar, né. Então tem alguns aspectos que eu procuro observar dentro, primeiro da condução da minha consulta, que eu gosto de conduzir de uma forma mais informal, você sabe disso, né, não Exato. gosto muito daquele modelo tradicional da mesa, então eu gosto de criar um ambiente que a pessoa entre e a pessoa se sinta em casa, se sinta acolhida, né, para poder compartilhar tudo que ela tem para conversar com a gente. E aí depois disso, acho que o ponto mais importante é entender se existe motivação nesse processo. É meio que um fluxogramazinho mesmo, né, então se existe esse processo de motivação, da onde vem essa motivação, né? É uma motivação de fatores externos? "Ah, eu preciso perder peso, eu preciso olhar para minha saúde por N motivos, porque alguém me pediu para vir", ou é uma motivação que parte de dentro, né, que é algo que é muito genuíno e que a pessoa sente essa necessidade. Por que que é tão importante identificar primeiro se existe motivação e depois que motivação é essa? Sim, Porque na trajetória do tratamento existe uma diferença muito grande de resultado, né. Quando você tem uma motivação que é tua, que é intrínseca, o fluxo vai muito melhor, o resultado vai muito melhor, porque você se envolve, exato. né. Você toma consciência que você precisa desse tratamento e você se envolve. Uma vez que existe a motivação, aí a gente entra na questão do Prochaska, né, do modelo transteórico, de Clemente e Prochaska. Então, eles partem do princípio que a gente passa por vários estágios, né, que vai desde um estado de pré-contemplação, aonde você não tem a motivação, mas muitas vezes é uma necessidade urgente de mudança. Então, você pega uma pessoa que tem um risco cardiovascular, um risco de vida muito alto. Muitas vezes ela está num estágio de pré-contemplação. O que que é isso? Eu não quero mudar, eu não vou mudar, eu não vejo a importância de mudar. Mas ela precisa. E ela precisa. E muitas vezes, essa reatividade ela acontece por quê? Porque ela já teve milhares de experiências frustradas, ou porque ela tentou e não conseguiu, né, então a gente tem que tentar acessar isso. Depois desse primeiro estágio, que é onde a gente tem uma ausência de motivação, aí você entra em um estágio de contemplação, que é quando você começa a se ligar que é importante mudar, que você pode ter benefícios, e aí você vai caminhando, consolidando esse processo, né, então efetivamente eu tomo uma ação para mudar, eu consolido essa ação e eu mantenho essa ação, Sim, né, então eu vou caminhando. Isso é muito fluido, eu não preciso necessariamente passar por todas essas etapas, né. E em qualquer momento a gente pode ter as recaídas. Então esse acho que é o ponto de maior desafio. O que que é uma recaída? É quando você planeja algo que não dá certo, dentro da tua perspectiva, dentro do que você planejou. Muita gente aí larga a mão de tudo, né, fala: "Ai chega, não vou mais fazer, não vou mais seguir a de dieta, não novo eu vou mais tentei e fazer". não E aí consegui. você volta lá para um estágio de negação, de resistência. Então acho que também o nosso papel, além de todo esse processo de identificar em que estágio essa pessoa tá, trabalhar mesmo junto, partilhando, é você ensinar essa pessoa como ela vai agir quando tiver uma recaída. Ela tem que transformar essa recaída num momento de aprendizado. Porque elas vão existir as recaídas durante todo o processo, O né? tempo todo, né, pá, na alimentação é assim, no trabalho às vezes você planeja uma coisa e não acontece, na tua vida em família acontece isso. Então é algo que a gente está falando aqui no âmbito da alimentação, mas cabe em todo lugar. Então eu acho que o grande ponto de crescimento é você parar e falar: "Não, espera aí então, o que que aconteceu aqui, né? Por que que não deu certo? O que que eu fiz? E se essa situação acontecer de novo, Sim. eu vou fazer de que forma?".
E aí a gente entra em 2 conceitos que são muito importantes, né? Que essas terapias de comportamento, que a gente chama de terapias de terceira geração, onde entra o mindfulness também, dizem que a gente precisa desenvolver na pessoa algumas habilidades. Habilidade de automonitoramento Sim. e autoeficácia. Que é exatamente isso. Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu tenho bagagem suficiente, emocional, de conhecimento, né, para lidar com esses desafios? Então, é mais ou menos por aí que eu acredito que a gente tem que caminhar. Que eu acho que a questão mais difícil, tirando essa questão da motivação inicial, da disciplina, da constância, porque eu falo que é chato pra caramba você manter um bom hábito. Eu falo que é muito mais difícil. É super. Então, é muito difícil a gente acordar 5 horas da manhã, porque tem que acordar antes para treinar. É muito difícil você abrir mão de alguma coisa que você quer muito. Não porque você está de dieta, não, porque você optou por uma alimentação mais saudável. É isso. Então, é muito difícil tomar essas decisões. Ter um estilo de vida saudável, um hábito bom. Uhum. Então, a possibilidade de você retornar onde você estava, porque a régua lá é mais baixa, é muito mais fácil. Teoricamente. Só que até que a gente tem que trazer uma questão que eu falo que a relação que as pessoas têm com a alimentação, porque isso é uma decisão que elas têm que tomar o tempo inteiro. Então, como que a gente conduz isso, sabe? Porque, assim, é uma coisa que tá o dia inteiro. Qualquer coisa é alimentação. Então, eu percebo que as pessoas acordam pensando que vai almoçar, almoçam pensando que vai comer depois e comem pensando que vai jantar. E jantam pensando que vai comer final de semana. Então, isso é um tema para a gente fazer uns 3 podcasts. Meu Deus, é só pensar nisso. Então, mas vamos lá. Em linhas gerais, a gente está falando em formar hábito alimentar, né? Exato. Isso começa desde que a gente está na barriga da mãe, né? Como que é esse ambiente intrauterino, quais são os hormônios que eu tenho contato, e até a questão de troca de afetividade, né, que essa criança ela recebe nesse ambiente. A partir daí, quando você nasce, o aleitamento materno, o processo de introdução alimentar, a primeira infância, e aí você começa a ter de uma maneira mais importante, na adolescência, né, a influência de fatores externos. Exato. Então, o que a gente pode falar como fator externo? A tua amiga, o amigo, o ambiente que você vive, a mídia, né? Que até reduziram a quantidade de propagandas de indústria alimentícia para crianças e adolescentes, né? Porque é um estímulo violento, é pesado, Exato. né? E aí, então você começa a entrar nesse estereótipo, né? Muitas vezes, isso não são todas as pessoas, claro, mas nos estereótipos de que você tem que fazer dieta X, dieta Y, tira isso faz mal. Então, a gente começa a categorizar os alimentos. Você começa... O que deveria ser algo que faz parte da nossa vida, algo que a gente deveria criar uma relação mais harmônica e mais tranquila, né? Você começa a colocar problemas e cargas. Então, você tem que comer fruta, verdura e legumes, você não pode comer isso, você precisa comer tal coisa. E aí você começa a rotular o alimento entre bom e mal, saudável e não saudável. Então, você já começa essa relação, né? Onde você vai rotulando o alimento e aí você já começa a entrar no movimento de restrição. Tá. Aonde entra a restrição? Se eu tenho uma doença e eu preciso, por exemplo, um paciente renal crônico, num estágio X de doença, ele vai precisar fazer uma restrição? Ele vai precisar fazer uma restrição. Agora, eu preciso perder peso. Eu quero ter uma vida mais saudável. Eu quero ter mais discernimento, saúde mental, melhorar, né? Eu tenho uma história familiar de doenças neurodegenerativas. Eu quero olhar para a minha saúde mental. Eu preciso fazer restrição? Não necessariamente. Você precisa ter um equilíbrio, né? Porque tudo que vai para os 2 extremos tem um resultado que não é positivo. O extremo da escassez, onde você restringe tudo, e o excesso também. Então, como é que eu fico ali nesse meio termo?
né, com moderação, sabendo quais são os alimentos que eu tenho que ter um controle maior, aqueles que eu posso comer com mais flexibilidade. Esse é o grande desafio Sim. da nutrição, né? E o que eu percebo é que muitas vezes nós, profissionais da saúde, nós acabamos gerando essa tensão na pessoa. Sim, eu tenho essa percepção também. Né? Então eu acho que é por aí, a gente não tem que rotular o alimento, a gente tem que ter uma relação mais leve, e você não pode viver em função do alimento, como você falou, né? Acordar, claro, você tem que ter uma programação do que você vai fazer, do que você vai comer, mas a partir do momento em que você vive em função disso, aí a gente já começa a partir para um transtorno, para um distúrbio, que precisa ser olhado, porque ele começa a tomar uma dimensão né, na tua vida que não deve acontecer. Sim, e eu percebo que essa questão tem gente, a maioria das pessoas, e a gente notou muito isso, pessoas que buscam dietas, vivem em dieta. É. Não tô dizendo, eu tô dizendo as dietas da moda, tá? Então, eu percebo que sempre que a gente encontrava algum dos nossos voluntários, das nossas voluntárias, das nossas pacientes, todas vinham, eu já fiz a dieta do carboidrato, eu já fiz a dieta do XPTO, do outro, e do outro, e do outro. E daí você não traz para ela essa solução restritiva, ela acha que não vai dar certo. Então, é um grande problema para a gente, porque eu vejo que até a própria internet, quando a gente vai falar uma coisa que é muito próxima da realidade, então é o que dá para fazer mesmo. Mas você não precisa tirar tudo, é só você ter equilíbrio, porque é isso que tem que existir. É só você ter o equilíbrio, é só você fazer exercício físico. Não é o que a pessoa quer ouvir. É porque já existe aquele bombardeio, né? De que para você ser saudável, você tem que entrar ali numa caixinha onde tem alguns alimentos que você não pode comer e outros alimentos que você tem que comer muito. E quando você fala que um chocolate pode, a pessoa Não quase acredita. puxa o cabelo e fala assim, o que essa mulher louca tá falando? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar isso, que não é uma tarefa fácil, né? Porque existe uma mentalidade dietética que é muito forte na população como um todo. E convidar a pessoa para ter essa experiência mesmo, né? Então, ok, a gente fazia isso, né? Você tem receio de comer o chocolate? Vamos lá, estamos pegando aqui o chocolate um exemplo, mas a gente sabe que acontece com um monte de outros alimentos, né? Então, prova. Você não vai engordar 5 quilos porque você comeu um chocolate. Claro, você não vai comer todo dia, toda hora, meio quilo. É que as pessoas atribuem a uma coisa todos os Exato. seus fracassos e frustrações. Então, tipo, ao pão, ao macarrão, O carboidrato. a carboidrato geral. Então, ela sempre atribui, que a gente falava que era a terceirização de culpa, né? Sendo que, eu tirei o carboidrato e eu melhorei minha vida. Tá, ok. Mas o que você fez? Junto com isso que veio, né? O que veio? Porque a pessoa, quando ela tá disposta a mudar, ela muda tudo. Daí ela Exato. atribui a uma coisa. Então, ela melhora, começa a fazer exercício, melhora a ingestão de água, incorpora frutas e legumes. O carboidrato também é uma molécula que leva água, né? Um nutriente. E, enfim, Dorme melhor. Vai melhorando um monte de coisa e fala assim, tirei o carboidrato e deu certo. Exato. É isso, né? E não olha todo o conjunto. E uma coisa que a gente fazia que eu acho muito bacana é que a gente não ensinava, né? Mas que a gente conduzia a pessoa a reconhecer as pequenas vitórias. Você lembra disso? Sim. Então, por exemplo, eu não consigo me livrar de um refrigerante ou de um alimento X. Eu tomo 800 ml por dia, eu tomo uma garrafa por dia. Tá bom, então agora você vai diminuir um copo. E ela conseguia e a gente... Né? Mas parece que você tem que fazer uma coisa tão extraordinária. Não, e aquilo era muito bom. Né? Então a gente falava, olha que legal, você reduziu. Você já conseguiu reduzir, você consegue, é possível. Agora a gente vai reduzindo dentro do teu ritmo. Porque existe um imediatismo, né, Pá? Eu preciso mudar meu hábito da noite para o dia. E aí você começa a entrar nas restrições malucas. Sim. Que a curto e médio prazo
podem dar um resultado, mas você não consolida aquele resultado. Não, e tirando isso tudo, às vezes você restringe tanto que quando você tem que dar um novo estímulo para o seu organismo, você não tem mais o que fazer. É. Porque a pessoa já tirou tudo. É. Ela tirou tudo. Você fala assim, meu, você já tirou tudo, eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho que voltar Exatamente. para justamente agora reorganizar. E o que eu percebo também é que essas mesmas pessoas que a gente está falando, elas querem se frustrar inconscientemente. Então, em qual sentido? Elas estabelecem metas inatingíveis, estabelecem uma mudança radical que não dá para levar isso pelo resto da sua vida. Então, ela fala, eu vou mudar tudo, a partir de agora minha geladeira vai ser outra, minha despensa vai mudar, eu vou fazer feira toda semana, vou treinar todo dia. E ela não consegue. Aí ela fala, não deu certo. Pessoa. É. Né? E uma coisa que essa fazia, que, tipo, pra mim eu levei pra vida. Cara, você não precisa mudar seu dia inteiro. Vamos mudar por refeição. E vamos ver o que você tá fazendo de certo na refeição, não só o que você tá errando. É porque é muito, né? O processo, o que a gente está fazendo é aprendendo uma nova forma de Sim. ser, de comer. E quando você participa de uma maneira ativa do processo, ninguém tira de você o que você aprendeu, né, Pá? Não tira. Ninguém tira. Então, quando você não fica numa posição passiva, né? Você, o paciente, não fica numa posição passiva de só receber e ficar replicando, que nem um robozinho. Mas quando você aprende a olhar para o prato, fala, não, peraí, isso aqui eu podia ter melhorado. Esse aqui eu posso tirar da minha alimentação. Para mim não é tão importante. Essa mandioca eu posso mudar o preparo dela. Primeiro que as coisas vão fazendo sentido, você vai assimilando esse conhecimento e você vai percebendo o que você pode fazer. Então, aquela história do automonitoramento e autoeficácia também é isso. Então, quando eu sair desse ambiente que está relativamente controlado, um dia eu preparo a minha comida e for, por exemplo, comer fora, eu já entendi o conceito. Então, eu vou olhar ali o menu, eu já sei o que eu posso fazer, o que eu posso trocar. Tipo, não vai sair do seu plano. Mas isso é um processo que a gente tem que ter paciência, porque é aquilo que a gente fala tanto e ouve tanto. Você não chegou como você está agora, da noite para o dia. Você também passou por um processo onde você ficou mais enfermo, né, mais doente, onde você foi ganhando peso. Também foi um processo. Então, agora a gente está fazendo um movimento contrário, mas também é um processo. Não é de um dia para o outro que você vai mudar e vai chegar onde você nunca chegou, talvez. Exatamente. Ou nunca esteve. Porque a gente tem mulheres que mudaram, né, essa forma de pensar, esse mindset, elas mudaram, elas entenderam e elas estão super bem. Então, eu converso com várias. Até hoje, eu comecei a live às 5:30 da manhã. Só eu para começar uma live às 5:30 da manhã. E eu tenho as voluntárias do projeto, do nosso projeto de doutorado. Tem 3 delas fazendo. E é muito engraçado isso. Porque as que mudaram de fato, mudaram a forma de pensar. É isso. Elas falam, eu sei o que eu tenho que fazer. Não tem segredo. Eu sei chegar onde eu estava, eu sei para onde eu quero ir. Tem coisa melhor que isso? É independência no seu estilo de vida. É você buscar sua independência no seu estilo de vida de acordo com a sua individualidade. Então, só você sabe o que você precisa. É isso mesmo. Não é, Sassá? Exatamente isso. E você traz uma coisa agora muito legal, que é a inclusão que você já era, né? Você já tinha essa vibe da meditação, a Sá, ela, tipo... ela dá muito certo comigo. Sabe chave e fechadura? É que a gente estuda em bioquímica o processo chave e fechadura. Sou eu e a Sá. Eu sou extremamente agitada, ela é extremamente calma. Então, a gente se dá muito bem nesse processo. E a Sá, ela já tinha toda essa questão da meditação, do mindfulness, mindful eating e todas essas questões. E agora ela passou 2 dias em silêncio, em um retiro. Por isso que ela tá assim agora. Ela tá meio vacinada. Conta um pouco mais sobre a questão do mindful, que as pessoas não entendem a importância dele, principalmente nos dias atuais. Vamos lá. Mindfulness, na verdade, é um estado, né? É um estado de consciência. Sim. O mindfulness, ele não é só meditação. Na verdade, a gente até comenta que são práticas meditativas, né? Ele tem uma origem budista também,
Mas ele primeiro que ele é super laico, ele não é uma religião, né? Ele é, na verdade, uma atitude que você tem frente à tua vida de se propor a ser uma pessoa mais consciente. Tá. Consciente de todos os processos. E para você desenvolver essa consciência, você tem práticas. Você tem práticas, você tem exercícios, como tudo. A gente também tem que exercitar. Só que aí a gente exercita mais a mente, Sim. né? E aí, dentro dessa prática, dentro desse processo de desenvolver um estado de presença do aqui, do agora, e não ficar criando problemas, não ficar pensando no futuro, não ficar pensando no passado, e se enfocar, né, a tua energia aqui, entra também uma outra questão que é muito bonita, que é a questão do aceitar as coisas como elas se apresentam, né? Então, agora o que acontece? Eu tô aqui com você, tá incrível, tô super feliz, tô desfrutando desse momento, eu tenho consciência do que eu tô fazendo aqui agora. Uhum. E eu aceito isso. Agora eu tô aceitando algo que é muito bom pra mim. Mas nem sempre a gente tem condições que a gente pode, né, dizer que são alegres. E isso faz parte da vida, Sim. né? Então aí entra a questão da aceitação, aceitar as coisas como elas se apresentam. E a partir daí não é você ser passivo, falar, tá bom, então chegou aqui, agora não tenho que fazer mais nada. Não, eu aceitei, ok. Mas a partir de agora, o que que O eu que vou que eu vou fazer para fazer? isso? O que eu mudo aqui, né? Então a gente tem vários protocolos de mindfulness, né? A gente tem protocolos que são voltados para a saúde de uma forma geral. A gente tem protocolos para você desenvolver a sua autocompaixão. A gente tem protocolos que são mais voltados por exemplo, para depressão, né? A gente tem aí um mundo. Sim. E foi algo que eu busquei. Você sabe que eu já tinha essa forma de atender. E eu queria buscar mais. E na pandemia eu me conectei com mindfulness. E entrei no Mente Aberta, né, da Unifesp, que é onde eu tô até agora. Vocês fazem estudos relacionados a A gente isso. faz pesquisas relacionadas a isso, né? Tem o professor Marcelo De Marzo, que é o coordenador ali do Mente Aberta. E agora eu tô fazendo uma formação para ser instrutora de mindfulness, né? Porque Ah, eu efetivamente quero. fez sentido. Eu quero. Mas e É como que eu incrível. aplico isso na minha alimentação, por exemplo? Então, na alimentação entra a questão do mindful eating, né? Sim. Então, é algo que a gente faz com os alimentos que você também pode transbordar para sua vida. Então, é basicamente, né, de uma maneira assim, bem geral, reconhecer o alimento. Hoje a gente vive um momento que a gente não sabe muitas vezes nem o que a gente está comendo. Exato. Nem o nome, nem o cheiro, nem a forma, nem a Nem como foi textura, feito. nem como foi feito, nem de onde veio, Sim. né? Então, da onde veio, qual é a procedência desse alimento. Falo que Então, tem no restaurante aquele conheça a sua cozinha, ninguém entra. ninguém entra. E mesmo assim, né, pensando na história da economia circular, né? Qual foi o solo, qual foi a região, quem que tratou? É claro que a gente não consegue controlar tudo isso, senão também você vai ficar louco, né? Exato. Mas saber da onde vem aquilo, como é que foi preparado, reconhecer o alimento e, de fato, comer o alimento, não engolir, né? Que a gente Não se. engole. É, eu engulo. A gente nem mastiga. Põe na boca, Engole. você não sente o tempero, a textura, o gosto, aonde ele ativa mais na tua boca, o cheiro. É super mecânico. Então, eu costumo dizer também que é uma não valorização do alimento, né? Que tem uma função de nutrir, tem uma função de nutrir, mas a gente sabe que na nossa sociedade a alimentação vai muito além disso. A gente cria relações de amor, ódio com o alimento. As pessoas elas não sabem. Você trouxe até que isso também a gente faz durante a infância. Eu vejo e eu falei sobre isso. As pessoas não sabem nem detectar quando elas estão com fome de fato. Então, exemplo, eu não sei vocês, mas quando a gente é pequeno, sua barriga tá roncando é fome, tô com dor de barriga é fome, tô com dor de cabeça é fome, tô com sono é fome, tudo é fome. E as pessoas elas não sabem nem reconhecer quando elas estão com fome de fato. E quando isso é emocional, pode ser uma vontade, e quando isso é de fato fisiológico, Isso. né? E aí então tem esse processo de olhar, de reconhecer, de saborear, porque ninguém explica isso pra gente, né? Você vai na Não. nutricionista, tem nutricionista que fala, você tem que mastigar XPTO quantidade de vezes.
mas não te explica nem o porquê você precisa fazer É. isso. Não é só para saciar, né? É porque é bom comer. Sim. E não tem problema ser bom comer. É gostoso comer. É gostoso comer bem. Né? Porque você tá se nutrindo, você tá cuidando do seu corpo, da sua saúde. Você também tá vinculando emoções. Não tem problema você vincular a emoção com o alimento. O problema é quando isso vira um distúrbio, quando isso toma uma proporção além da conta. Aí a gente tem Quando é problema. só emoção. É só emoção, Exato. né? Mas é a história de você comer, mastigar com calma e falar, não, agora eu não preciso mais. E Agora saber acabou. também quando você tem que parar. Exato, tô Porque satisfeito. esse processo também ajuda nisso, né? Quando eu tenho que parar? Exato. Então, um dos pontos ali né, de mindfulness como um todo, mas de mindful eating, é também você perceber as tuas sensações de fome, fome emocional, fome fisiológica, de saciedade, para você ter esse controle. Agora, você tem que ter toda uma mudança de atitude frente a isso. Então, você tem que sentar, você tem que mastigar com calma. E aí, Não ligar a TV. já que eu tô mastigando, deixa eu provar o gosto disso que eu tô comendo, né? Será que eu gosto? Porque eu não sei se você lembra disso. A gente muitas vezes perguntava para as moças, né, para as mulheres, o que você gosta de comer? Não sei. Eu lembro que isso foi para mim um ponto que eu falei, uau, peraí que a gente precisa trabalhar uma outra coisinha aqui antes. O que você gosta de comer? Não sei. Não sei. Ou algumas Nunca nem falavam, reparou. vinham, né, com uma resposta do que é bom comer. Não o que gostavam. E aí, lembra que às vezes a gente falava, mas você gosta? Ah, eu como. Ah, tipo, ai, salada. Sempre falavam, né? Aí você ia esmiuçando. Você vê que não era aquilo que elas gostavam de fato de comer. E nem sabiam o que estavam É. comendo. Então, assim, reconhecer o que você gosta, reconhecer o que você talvez não goste tanto, reconhecer o que te faz bem, reconhecer o que às vezes não cai tão bem. E também saber a hora de comer. Não, agora eu tô com fome. É fome, não é gula. Na época a gente sempre falava, na fome eu como uma salada, uma proteína. Na gula eu quero um chocolate. É que eu vejo que tem gente que, por exemplo, vai lá e enche o prato. E tem dó de deixar o alimento. Aí não para. Então o que a gente tem que trabalhar com essa pessoa? Vamos pegar menos. Você tá chegando provavelmente com muita fome. E foi uma outra coisa que a sala abordava isso e eu aprendi na vida. Cara, para, meu Deus do Cristo, de deixar para comer quando você tá saltitando pela parede. Não se come morrendo de fome, porque você vai comer, ao invés de comer um pouquinho, você vai comer um boi. E não é isso. Não é isso. Então, se seu horário de fome máxima é 1h da tarde, adianta para meio-dia. É isso. Não é essa. A gente tem uma escalinha, né? Onde normalmente quando a gente está desenvolvendo esse processo, a gente pede para a pessoa categorizar, intensificar a fome, né? A sensação de fome. Se tá 1 a 10. É claro que você vai comer quando você tem fome, porque se é uma fome fisiológica, o teu corpo tá te mandando uma mensagem, olha, eu preciso comer, né? Então também é olhar um pouco pro corpo da gente, porque o corpo da gente fala muito. Então, eu tô lá numa escala, num nível de fome 5, 6, agora eu como. Por quê? Porque agora você tem a habilidade ou a capacidade de olhar o que tá na tua frente e Consciência, escolher. né? Então eu vou pôr uma quantidade, que é a quantidade que eu como, que eu dou conta de comer. Agora, se você tá na doideira do 9, do 10, do 20, né? Nossa, passei do 10, lembra que a gente Aí fazia isso? lascou. Aí você pega um monte, come rápido. E aí qual é o problema do comer Você rápido? come mais. Você come mais, você tem uma chance muito grande de se sentir desconfortável com isso depois. E um outro ponto, a tua capacidade de absorção diminui, Sim. né? Então, quando a gente fala ali de aproveitar o nutriente, de se nutrir também, né? Se eu tenho um volume de alimentos muito grande chegando ali no meu trato digestivo, no meu intestino, eu absorvo menos. Exato. Então, a consciência, ela te dá a possibilidade, olha que legal, de mudar a relação que você tem com a comida, de melhorar suas escolhas, de se relacionar melhor com o seu corpo e de se nutrir. Exato. Que eu falo que às vezes as pessoas falam assim, eu preciso comer X calorias por dia. Porque minha nutricionista falou. Aí ela concentra isso em uma só refeição.
Vai adiantar? Não vai adiantar. Bem como não vai adiantar você tomar 2 litros de água de uma só vez. Você tem que distribuir isso ao longo do dia. Porque seu corpo não aproveita aquilo de forma imediata e fala, meu Deus, agora veio tudo. Veio tudo. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou eliminar. Exatamente. E essa relação que você traz também, quando passa todo esse processo, hoje a gente tem, tipo, vários estudos mostrando o poder da microbiota, né? Nessa sala. Sim. E o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Porque eu percebo que as pessoas estão muito doentes quando a gente pensa em saúde do trato Intestinal. digestório inteiro. Então, as pessoas, elas estão... A doença, ela está começando meio que por ali, né? Tem muita coisa começando e originando dali. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, a gente tem um aumento bem grande na incidência de, por exemplo, câncer de intestino. Né? Sim, eu tô notando... tem visto notando... alguns casos aí, né? Mas será que foi porque, só fazendo um parênteses, aumentou a quantidade de exames de pessoas, tipo... Porque agora eu vi até uma entrevista da Simone muito legal falando sobre isso. Foi uma entrevista extremamente esclarecedora, eu não lembro onde foi, que ela fala que precisa fazer o exame a partir dos 45 anos obrigatoriamente. Eu não sabia disso. Então, não sei se aumentou a quantidade de exames ou é por conta da microbiota. Eu acho que é uma mescla de várias coisas, pá. Eu acho que a gente tem uma tecnologia maior na medicina. Sim. E isso ajuda, né? No diagnóstico, inclusive no diagnóstico precoce, indo até um pouquinho antes, avaliando se você tem uma probabilidade genética para isso, que são os testes genéticos. Sim. Né? Então, a gente tem esse avanço da ciência. Também, que descobre várias coisas. Isso. Como que tá. E você tem também o estilo de vida, né, da gente. Então, um estilo de vida super acelerado. A gente não está generalizando, mas é o que a gente... E as pesquisas, inclusive, mostram isso pra gente, né? As pesquisas epidemiológicas com um número muito grande de pessoas. Então, a gente dorme mal, a gente come muito mais processados e ultraprocessados, a gente come muito menos alimentos que são muito ricos em fibra. Eu gosto sempre de dar o exemplo de feijão, que existe, né, um mito aí, uma lenda urbana de que não pode comer o feijão porque o feijão engorda. Exato. E o feijão primeiro que é um alimento nosso, segundo que é um alimento super rico em vários nutrientes e tem um teor de fibra que é muito bom, que ajuda na microbiota, né? Então eu acho que é uma mescla aí, fumo, bebida alcoólica, sedentarismo. Então quando você junta a predisposição, essa maior capacidade tecnológica da medicina em detectar, né? Sim. E esse estilo de vida que a gente tá aqui, que é muito maluco e é muito intenso, a gente começa a ter os diagnósticos, né, aparecendo. Sim. E o que as pessoas elas podem fazer para melhorar a inclusão de probióticos, prebióticos, que você indica bastante coisa que até melhorou muito na época que o Marvel fez, meu marido, no caso, fez todo o projeto e ele incluiu uma alimentação que você fez muito importante para a saúde inteira do sistema digestório dele, melhorou muito. Conta um pouco sobre isso. Eu conto. Você conta? Eu vou contar. Então, conta. Não tudo, porque é muita coisa, mas eu vou contar. Conta kombucha, kefir. Então, vamos lá. Eu aí de novo, né? Eu, Samantha, acho que primeiro a gente tem que começar a fazer o básico bem feito, né? Que eu percebo que hoje em dia todo mundo procura uma coisa muito, muito milagrosa e muito especial. E não faz o básico, que é ter lá uma rotininha de alimentação. A hora que eu vou comer, o que eu vou comer. Então, vamos no básico primeiro. Sim. Então, gerenciar o teu estilo de vida. Esses fatores externos, claro que dentro do que você pode gerenciar. Segundo, comer muito mais alimentos in natura. Alimentos frescos. Comer mais fruta, verdura, legumes. Você percebe que a gente não sai muito. Isso é o básico. Que quando a gente fala, muita gente fala, mas é isso. Mas quem faz? Quem faz? Né? Por um tempo maior do que uma semana. Não faz. Fruta, verdura, legumes. Não é. A gente tem recomendações que são super fáceis de ser atingidas, por exemplo, em termos de fruta. 3 a 5 porções de fruta no dia. 400 gramas, né, que a Organização Mundial da Saúde fala, de verduras e legumes.
Se você come um prato no almoço, um prato no jantar, eu atingi isso. 25 gramas de fibra, não é? 25 gramas de fibra dia. Então, assim, primeiro começar por aí, né? Aí depois que a gente começou por aí, então comer feijão, lentilha, grão de bico, que também tem uma quantidade super grande de fibra solúvel, que faz todo um processo aí de crescimento do que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta lá no teu intestino. E a presença desses ácidos graxos tem uma proteção local ali no teu intestino, né? Então fermenta, porque o que que é a fibra? A fibra é um conteúdo que você não absorve do alimento. Sim. Então ela fica ali, né, em contato com a tua mucosa, e aí você gera todo um processo de fermentação e produção de ácido graxo de cadeia curta. E esses ácidos graxos, eles promovem o crescimento de bactérias boas nesse ambiente. Porque a gente vai ter um pouquinho das bactérias que não são tão boas, e a gente tem que fazer crescer As bactérias. as bactérias saprófilas, né, positivas. Então você muda esse ambiente. E por que que é tão importante mudar esse ambiente? Depois disso, você pode colocar simbiótico, probiótico, né? As pessoas fazem tudo Pode errado. associar isso. Elas colocam logo no início e não mudam nada. Não mudam nada, colocam em fase aguda. Ah, eu tenho síndrome de cólon irritável. Ok, vou tomar probiótico. Tá bom, mas você preparou essa área antes? Não. Você diminuiu esse processo inflamatório que está acontecendo aí no local? Não. Então, teu corpo não está pronto para receber isso. Vamos Filha de arrumar a Deus. cama primeiro? Levanta, arruma a cama. Depois você faz outras coisas. Exato. É voltar para o simples primeiro, né? E por que que é tão importante manter essa saúde? Porque o intestino, primeiro, que é o local onde eu absorvo. Eu preciso ter saúde, integridade para absorver, para me nutrir, de novo, né? E um outro ponto é ali que eu tenho também produção de hormônio, que vai regular a saciedade, de neurotransmissor, que vai fazer ação lá no meu cérebro, que vai me ajudar a controlar fome, saciedade, meu impulso de comer, que tem um papel super importante na prevenção de Parkinson, de Alzheimer, de As pessoas demência. não têm noção disso. Então, essa conexão que a gente fala, né, intestino-cérebro, e que hoje é tão estudada, ela é muito potente. E a gente tem que investir nisso mesmo, né? Sim. Então, tomar muita água. Então, são esses fatores que não são Auxiliam. muito complexos, né? Que não é algo assim Não, muito não é. extraordinário, mas que é difícil, mas que é difícil de você fazer como uma rotina. É o que a gente falou. Eu faço de segunda a quinta. Ai, agora já tá meio difícil. Eu não vou conseguir fazer mais, porque é difícil. Lembra da motivação? É, então, que as pessoas, elas elencam, eu acho até engraçado isso, pensando, as pessoas entendem o organismo delas por semana. E eu falo que o organismo, tipo, e hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer. Só que o seu organismo não entende que amanhã você não vai fazer. Não. Tipo, ele não é um indivíduo separado do seu corpo, entendeu? Não. Não, ele funciona 24 horas, virou o dia, ou 24 horas, virou o dia. Cara, se você fez errado o negócio, já fez, já foi. É claro que há estratégias para você melhorar, há estratégias para você melhorar. Mas a gente sempre tem que focar que não é porque esse dia eu vou sair para jantar que meu dia inteiro vai ser errado. Não, porque eu vou jantar hoje, todo meu dia vai ser certo. Então, agora, esse dia eu vou treinar mais, eu vou comer melhor, porque hoje eu vou sair para jantar com os amigos. Mas não, as pessoas pensam o contrário, elas falam assim, porque eu vou treinar hoje, eu não vou treinar mesmo, porque eu vou sair hoje, eu não vou treinar mesmo, eu já vou comer tudo errado no almoço, vou passar ali comer uma coxinha, e assim vai, entendeu? Então, as pessoas, elas não têm essa percepção, porque é simples a mudança, mas é muito mais fácil desistir da mudança. Então, aí acho que tem algumas coisas, né, que a gente pode discutir, que você falou que são bem legais. Então, primeiro, programar. Ter a rotina, que é algo que a gente comenta tanto, né? Então, eu vou programar. Segundo, se eu tenho um evento, que é aquilo que a gente explicava da história da compensação, né? Que a compensação de um evento, de algum momento que você vai comer. É num dia, não entre dias. Não é no dia seguinte. É ali naquele dia. Então, eu tenho um evento, tudo bem. Então, deixa eu pensar como vai ser meu dia aqui.
né? Programei, vou comer, mas vou comer um pouquinho menos. Vai sobrar um pouco mais de caloria, como uma conta bancária, né? A caloria em si. E aí, quando eu for no evento, eu vou comer, claro, com moderação, mas eu vou desfrutar, sem culpa, porque também essa história de comer com culpa, de novo, cultiva uma relação que é super complicada, né? Exato. E se você, ai, puxa, eu não programei, mas eu fui convidada agora para sair, vou fazer alguma outra coisa. Ai, ultrapassei o meu limite, fiz o que eu não devia. Gente, sem chicote, né? Tá Tá tudo bom. bem. Amanhã é outro dia, hoje aconteceu e vamos seguir em frente, E porque a vida nada é de assim. amanhã fazer jejum, porque hoje você comeu demais. Não, vou tomar Esquece disso. só chá e água. Não, E entenda que seu corpo ele não compensa entre dias, né? não, não. Eu tava até. É tão difícil perder, e é tão fácil ganhar. Então, é claro, quando a gente tem essas derrapadas, que a gente tem, todo mundo tem. Tem. E às vezes tem mais de uma vez durante o dia, às vezes tem um belisco todo dia. E assim, se você sabe compensar dentro de um dia, tudo fica mais fácil. Mas você só consegue fazer isso se você tá motivado, se você tá inteiro e se E você tá consciente. consciente. Exato. E o mais importante de tudo, pensando nessa consciência, é a consciência estar ali por completo, entender quando você acertou e ficar feliz por essas pequenas vitórias. Isso. Entender também quando você errou e falar assim, putz, hoje não deu, tá tudo bem, mas eu vou me organizar melhor da próxima forma. Não, tipo, virar e falar assim, ah, eu errei, agora não dá mesmo, eu não quero mais fazer, não Não. vai dar mais certo. Então, a gente entender que isso faz parte do processo e que para a gente obter o sucesso, não sucesso que eu digo, sucesso no estilo de vida. Porque Isso. pelo simples fato da gente reduzir a composição corporal de gordura, e a gente já sabe que isso é um grande problema para o nosso corpo, principalmente pelo estado inflamatório que ele gera, Uhum. aí você vai lá e colocar mais um sopetão de ultraprocessado que também gera processo inflamatório. Também. E eu acho que tem um outro ponto aí também que é buscar uma rede de apoio, né? Exatamente. Então, a rede de apoio é uma rede de apoio no teu convívio familiar e também profissionais que entendam, que acolham. Isso não quer dizer que vão ser coniventes, né? Vão fazer o que tem que ser feito. Mas que te apoiem e que você sinta que tem suporte. Isso também é super E não ficar importante. perto de pessoas destrutivas, né? Porque vai ter aquela pessoa do seu lado que você vai começar a mudar de estilo de vida e você tá super empolgado para isso, vai virar para você e falar assim, cara, de novo você tá fazendo isso, não vai dar certo. Já não deu certo, não vai dar certo de novo. Essa pessoa não tem que estar do seu lado. Outro tipo de pessoa que não vai precisa estar do seu lado é aquela pessoa que te chama para fazer a merda com ela, desculpa a Não palavra, eu não sei se colabora, posso, né? não colabora. É aquela, tipo, vamos ficar culpado junto? Tipo, É. meu marido, ele é esse que me chama pra culpa. Eu não quero compartilhar a culpa com ele, nem aqui, nem Cavacatu. Se ele que fica com a culpa sozinho. Paola, tipo, em plena segunda-feira, vamos comer uma pizza? Porque ele Não. precisa da minha autorização. Eu não quero. Você quer? Come você sozinho. Quando eu falo não, cara, eu já quebro. Ele, então vou comer outra coisa. Você Ixi, ela não melhora. vai querer. Então você precisa ter uma pessoa É. dessa do seu lado, que faça o ponto com você. Não tenha pessoas que te levem pro poço junto. O acompanhamento, o suporte, né, da família, de É essencial. amigos, é importante E também. Sá, agora a gente está finalizando e eu queria saber qual dica que você deixa para Hum. esses nossos ouvintes, quem está nos assistindo, para melhorar o estilo de vida, para dar o primeiro passo. Eu sempre estou perguntando isso com o nosso colunista, porque eu acho super importante a visão de vocês para a pessoa mudar e dar esse primeiro passo. Ahn, Posso pensar? Vamos lá. Tenha uma rotina, comece pelo básico e esteja presente. Nossa, você é muito objetiva. Eu queria ser assim, eu já ia dar umas mega viajada, falar pra caramba e enrolar. Maravilhoso. Isso. É simples, né, Sá? Às vezes tem uns desafios que são bem hards, mas é possível. Basta você querer, não é? Basta você acreditar. E fundo ali. Sá, super obrigada. Obrigada. Quando você vier de novo ao Brasil,
você vai participar de novo com outras pessoas aqui. A gente vai trocar experiências com vários. Com muito prazer. Agradeço super sua presença. Obrigada, Obrigada. Pá. Amo você. Eu também te amo. Eu também amo. A gente vai chorar. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. E surgiram conteúdos para nós. Super bem-vindos. Tchau.